Bom dia, bom dia. Estou muito, muito, muito feliz que nós estamos em uma nova jornada dentro do Jardim de Orações. Senti esse impulso já há muitas semanas para a leitura desse livro e senti essa necessidade de trazer para vocês, para que a gente possa avançar em fé. Não é meu interesse, nem o interesse da Carol, ferir com o direito do autor, tampouco da editora. Esse livro que nós vamos ler se chama O Jardim da Emuná. Emuná é fé, em hebraico. Então, O Jardim da Fé, um guia prático para a vida, escrito por o rabino Shalom Arush de Breslev. Ele é um senhor que está vivo, então a literatura dele é recente e o ferimento do direito dele, eu creio que é algo muito relevante para a gente tocar nesse assunto. O nosso grupo já foi disponibilizado um PDF. Eu não sei se esse PDF veio dele, eu não sei se ele tem autorização, se ele deu autorização. Então, eu sugiro que, se você for usar esse PDF disponibilizado do grupo, saiba que não é com a minha autorização, que isso pode ser considerado um roubo de consciência e que, se você utilizar, você pode ir lá e pagá-lo. A página desse homem está ao vivo todos os dias. Ele tem bastante conteúdo em português, ele tem conteúdo em todo lugar no mundo. Ele está vivo, ressalto. Ele tem uma galera trabalhando para ele. Eu já pedi em dois canais de comunicação, tanto o e-mail quanto o WhatsApp, a solicitação para que eu possa ler esse livro em público, para que eu possa pagá-lo de alguma forma, para que ele possa me liberar para fazer isso. Ele ainda não me respondeu. Então, eu deixo esse aviso. Não façam nenhum roubo de consciência. Então, dito isso, incentivo vocês, se pegarem o PDF, assim como de uma outra vez que eu ganhei um PDF do Jardim do Sabedoria da Mulher, que eu vou ler dentro do Sedentas, e eu incentivei vocês a dar uma oferta para quem me deu. Quem me deu o livro recebeu ofertas. Por que isso é importante? Porque você paga pela consciência que você está recebendo. Nós vamos receber uma consciência grandiosa nesse livro e você vai pagar por ela. Eu pretendo também pagar. Se ele me liberar ao vivo gratuito, Baruch Hashem, glória a Deus, uma bênção. Se não, eu pretendo ir enviando ofertas para esse moço assim que possível. Daniela, pode falar. Oi, oi. E é importante o que a Sheila acabou de falar sobre não usar material, mas também ela está dando uma explicação por quê. Então, muitas das pessoas que estão entrando também no jardim, né, e quem disponibilizou o material, às vezes não sabe sobre isso. Isso é bom que as pessoas falem e é bom que fique divulgado. Que quando a gente usa qualquer material, como ela falou, é um roubo da consciência sem pagar o que aquela pessoa fez. E eu imagino que quem disponibilizou, disponibilizou com o coração assim, eu vou ajudar, porque eu já tenho. Então, disponibilizou com coração generoso. Por isso que é bom esse tipo de informação, para que a gente saiba. Mas muitas das pessoas que vão entrando nesse jardim, muitas vezes não têm essa consciência. É bom que isso seja falado sempre. Obrigada. Exato, não há condenação para quem colocou e disponibilizou, porque é uma cultura fazer isso. Existe uma cultura de repassar PDF. Todo grupo que a gente entra sempre aparece assim, fala de alguma literatura, já surge pega aqui o PDF. Então é cultural. Cabe a gente ir criando cercas, né? Quem está conduzindo os processos cria cercas, ou não também, quem não cria cercas. Eu creio muito nessa ideia que eu trouxe. Raquel, pode ir abrir tua câmera, teu microfone. Eu creio muito nisso de que, se a gente quer ter um ganho de consciência, se a gente quer ter os méritos e os benefícios daquilo que está escrito, a gente tem que pagar por isso. Raquel. Compartilha lá no grupo, Sheila, sobre o link para a gente poder adquirir o livro. Sim. Manda para nós lá o link. Se eu não me engano, tem Tem no gratuito. Kindle, viu?
tem no gratuito. Kindle. Quem tem assinatura Kindle, tem no Kindle. Da Carol que falou, Aqui, ó. tem Tô com o meu Kindle Kindle aqui. É, gratuito, né, Carol? você paga a assinatura da plataforma, mas Isso, eu tá acabei de disponibilizando. pegar o meu. Eu gosto do livro físico, eu não leio Eu também gosto, mas eu eu achei prefiro um pouco físico. mais caro do que eu poderia pagar no momento, tava 130. Então eu achei no Kindle e eu já tenho assinatura e eu ativei minha assinatura só para comprar esse aqui, porque A assinatura do fazia Kindle dias também que eu é não, que eu não R$ 19. tinha. É, bem A baratinho. assinatura do Kindle é bem baratinha e você pode usar no computador, você pode ler no Kindle no teu telefone, no computador, e é um recurso para que a gente seja justo com o autor e com o editor. Sim, porque o autor recebe, né, o royalties Até, também. até ter a condição financeira de adquirir, porque é um livro com um valor mais elevado, é 130, Uhum, 150. Então, que a gente possa fazer isso. Enviar uma oferta para ele, se for pegar o PDF, para que a gente possa estar vinculado. Mas se for enviar uma oferta, faça a compra do R$ 19,90 do Kindle e já está, é o mesmo PDF e a gente fica assim, ó, justo e perfeito. Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês. Hoje a gente se estendeu um pouquinho na nossa introdução, mas a ideia é 8h30 e a gente fazer uma leitura de meia hora, para que a gente possa debater um pouquinho depois. Então, eu não sei quanto tempo eu vou conseguir fazer a leitura. A gente pode também depois criar uma divisão e cada um lê um pedaço, vai ser muito bacana. A maneira que a gente pode conduzir pode ser mais livre. Essa primeira vez vou eu fazer a leitura. Então, vamos iniciar. Quero trazer só uma breve do leitor, que é uma introdução, um pedido pessoal do autor, introdução e agradecimentos. Caro leitor, durante a minha trajetória profissional e por meio do meu contato direto com pessoas de todo mundo que procuram o meu conselho e a minha ajuda, cheguei à clara conclusão de que a raiz de todo sofrimento não é nada mais que falta de fé, falta de emuná. Em muitas ocasiões, fui testemunha de como as pessoas superam problemas pessoais aparentemente insuperáveis por meio do fortalecimento de sua fé. Essa foi a minha motivação para escrever um livro que tratasse exclusivamente de emuná. Sempre que eu falar de emuná, é fé. Se meu único desejo fosse escrever um livro que definisse emuná e enaltecesse suas virtudes, eu não me daria ao trabalho. Graças a Deus, há vários livros no mercado que já fazem isso. Melhor do que eu poderia fazer. Mas todo meu objetivo nesse modesto volume é levar o leitor à inequívoca conclusão de que é preciso fortalecer a emuná. E ao fazê-lo, ele pode vislumbrar uma vida nova, mais feliz e gratificante nesse mundo e no próximo. Por exemplo, você tem problemas financeiros? Sua emuná precisa ser reforçada. Você nem precisa rezar por uma renda melhor. Reze por emuná e sua renda aumentará automaticamente. Seu casamento está em perigo? Reze por emuná e você conseguirá a felicidade conjugal também. Você sofre com problemas emocionais? Fortalecer a emuná é a maior garantia para a saúde emocional. O mesmo vale para todos os outros problemas de vida. A emuná é a chave mestra que abre qualquer porta na vida. Quem sabe disso dedica o momento mais importante do dia e seus principais esforços para conseguir emuná. Com emuná, você verá como o estresse e o desespero dão lugar a uma vida de satisfação, desafio e conquista. Mais que tudo, a emuná lhe garantirá felicidade e paz interior. O que poderia ser melhor? Meu humilde pedido é que você leia este livro com atenção e tente ao máximo aplicar os conselhos à sua rotina. Tenho certeza de que este livro o ajudará a conquistar uma medida maior de emuná em sua vida. Se assim for, todos os meus esforços terão valido a pena. Aí ele faz dedicações, e aí, por fim, ele diz: Rezo para que Deus realize meu desejo, que todos que leiam este livro se esforcem para obter emuná. Abençoo todos vocês, queridos leitores, que vocês possam se conectar com Deus com a ajuda do estudo deste livro
que seus problemas desapareçam e que vocês mereçam uma redenção pessoal de corpo e alma, assim como uma vida longa e feliz. Que possamos presenciar a reunião de todos os exilados e a reconstrução do templo sagrado em Jerusalém em breve, em nossos dias. Amém. Shalom Arush. Capítulo 1. Fundações da Emuná. Fundações da fé. Subtítulo: Os Enigmas da Vida. O mundo está repleto de questões. Qual o significado da vida? Aonde estou indo? O que será no final? Como devo viver minha vida? Serei feliz um dia? A lista é interminável. As diferenças drásticas e aparentemente injustas entre a vida de duas pessoas nos deixam perplexos. Enquanto alguns se conduzem suavemente pela vida, outros passam uma vida inteira de sofrimentos. Alguns nascem com força e saúde perfeita, outros são fracos e incapacitados. Alguns são ricos, outros são pobres. Uma pessoa boa que nunca feriu sequer uma mosca morre jovem, ao passo que um tirano cruel fica no poder até a velhice. Por quê? Aqueles que fazem mais perguntas são os que mais sofrem. A pessoa que ganha pouco pergunta: por que tal pessoa tem tanto dinheiro enquanto eu, mesmo trabalhando tão duro quanto ela, quase enlouqueço tentando pagar as contas? O pai de uma criança adoentada pergunta: por que todos têm filhos fortes e saudáveis e eu tive a má sorte de criar uma criança que precisa de cuidados médicos 24 horas por dia? O deficiente físico pergunta: por que todo mundo é livre e ágil e eu sou tão limitado e debilitado? O pobre olha para o rico e pergunta: por que ele mereceu ter nascido em berço de ouro enquanto a minha vida é uma guerra sem fim contra a pobreza e a privação? O solitário que não consegue encontrar uma companheira pergunta: por que eu, com todas as minhas qualidades, não consigo me casar enquanto outros, com todos os seus defeitos, encontram, ainda jovens, esposas perfeitas? Isso não é tudo. Tempos de mudança. Há ainda um leque adicional de questões sobre as mudanças que ocorrem de um dia para o outro. Eis alguns exemplos familiares. Por que ontem foi um dia tão esplêndido, em que tudo ocorreu como planejado, enquanto hoje, sem nenhuma razão aparente, tudo é um desastre e não sinto nada a não ser dor e sofrimento? Porque eu tinha dinheiro na semana passada, mas os gastos inesperados dessa semana não me deixaram o suficiente nem para comprar pão? Porque ontem meus filhos me fizeram sentir muita alegria, sendo o epítome do respeito e do bom comportamento, mas hoje eles estão se comportando como terroristas em miniatura, me fazendo subir pelas paredes. A lista é interminável, como todos sabemos. Por que tá tão quente? Por que tá tão frio? Por que isso? Por que aquilo? Oh, céus, oh vida. A resposta universal. Todas as questões da vida têm uma resposta universal. Emuná. A emuná é como uma chave mestra para os dilemas da vida. A emuná é um termo hebraico bíblico original para a crença firme em um único, supremo, onisciente, benevolente, espiritual, sobrenatural e onipotente Criador do universo, ao qual nos referimos como Deus, ou Hashem, que literalmente significa o nome, para que não nos arrisquemos a usar o nome de Deus em vão. Ele sozinho cuida de cada um de nós de maneira única e personalizada conforme nossas necessidades individuais. Como veremos no decorrer desse livro, tudo o que acontece conosco é resultado da vontade de Hashem e da sua intervenção em nossa vida. Fenômeno que muitas vezes chamaremos de providência divina. A providência divina existe para nos ajudar a cumprir nossa missão. Dita os menores detalhes do universo, como o jantar de uma minhoca. Nossa. Toda a nossa vida, incluindo cada momento, é o resultado das decisões de Hashem realizadas pela providência divina. Hashem decide quando prosperamos e quando fracassamos, quando os tempos são fáceis e quando os tempos são difíceis. De acordo com a Kabbalah, o pensamento esotérico judaico complementar à retificação da alma, o Tikkun. Kabbalah, gente, é
a tradução de Kabbalah é receber. Então, dentro do nosso conceito cristão, a gente poderia dizer que é o mistério. O mistério. Ou como o rabino da sinagoga Monash Lemar fala, é o Nébias. O Siri canta lá na praia. É o Douglas. É aquilo que a gente recebe. Então, quando a gente se fala de Kabbalah, fala de algo que é recebido, mistério e etc e tal. Quando se fala Tikkun, é correção. Techuvá, retorno. Então, a gente vai introduzindo essas palavras em hebraico aí no meio, porque provavelmente ele vai falar. Vai falar aqui embaixo, Zohar. Zohar é das interpretações esotéricas da Bíblia. E aí, mas eu vou traduzindo para vocês as coisas que eu sei e que eu não sei, eu procuro daí. Então, de acordo com a Kabbalah, o pensamento esotérico judaico, complementar à retificação da alma, ou Tikkun, é a realização mais elevada que se pode alcançar nesse mundo material. Muitas vezes precisamos sofrer ou passar por dificuldades para conseguir um nível espiritual mais elevado, ou a retificação da alma. Assim como um atleta campeã precisa suportar sessões excruciantes de treino para chegar ao seu melhor desempenho. Uma vez que desenvolvemos um senso profundo de emuná, segundo o qual Hashem, por meio da providência divina, faz tudo para o nosso benefício, para nos conduzir pelo caminho da necessária retificação da alma. Então, as pessoas do quebra-cabeça da vida se juntam, formando uma imagem de espantosa clareza. Com esse princípio em mente, a emuná se torna a resposta universal para todas as perguntas da vida. Conhecendo Hashem. Basicamente, Hashem nos faz apenas um simples pedido, que nós o conheçamos. Ele quer que nós o conheçamos. Segundo o sagrado Zohar, Zohar, abre aspas, interpretação da Torá do século II, da escola do Rebbe, do professor Shimon Bar Yochai e seus discípulos. Hashem nos criou para o único propósito de o conhecermos. Assim sendo, a experiência e os acontecimentos diários de nossa vida não são mais que mensagens particulares de Hashem, criadas para motivar em nós a fé, para nos encorajar a falar com Ele, facilitando assim os nossos esforços de aproximação. Por quê? Quanto mais próximo alguém chega de Hashem, melhor o conhece. Conseguir uma aproximação de Deus e conhecê-lo é a retificação máxima da alma, nosso objetivo individual e missão na Terra. Deus, em seu ilimitado amor por todos nós, dirige a nossa vida para nos ajudar a alcançar com êxito esse objetivo. Compreender que tudo na vida é para o nosso bem, isto é, para nos ajudar a alcançar a retificação da alma, nos capacita a lidar com todas as situações, sejam boas ou aparentemente más, com alegria e sem estresse, preocupação ou ansiedade. Consequentemente, quando as pessoas ignoram a mensagem de Deus, ele manda mensagens ainda mais altas, situações ainda mais difíceis. Aqueles que fracassam em conhecer Hashem nos bons momentos se arriscam ter, ter problemas sem qualquer solução natural ou lógica, em que a única alternativa é clamar a Deus. Desta maneira, Hashem, em sua bondade infinita, nos ajuda a contatá-lo e a alcançar a máxima retificação da alma. Quanto mais cooperamos, mais fácil fica a nossa vida. Hashem repreende aquele a quem ama. O Zorra declara: como são amados os filhos de Israel perante o Santíssimo, ele deseja repreendê-los e guiá-los pelo caminho certo, como um pai amoroso que conduz com uma vara em punho para manter o filho no caminho reto, para que ele não se vire para a direita ou para a esquerda, como está escrito em Provérbios 3:12. Deus repreende aquele que ama e, como um pai, tranquiliza seus filhos. Reflita sobre o provérbio acima por um momento. Se Hashem repreende a quem ele ama, ele não repreende a quem odeia. Se assim for, uma vida destituída de testes e atribulações não é um bom sinal. Os sábios talmúdicos, Talmud também é uma literatura. O Talmud, ele é como se fosse a ética, a legislação.
Os sábios talmúdicos nos advertiram de que se uma pessoa passa 40 dias consecutivos livre de atribulações, ela perde o direito à sua porção no mundo vindouro. Eles também afirmam especificamente que os justos recebem atribulações para merecer um lugar elevado no mundo vindouro. Então, quando passamos por dificuldades na vida, é um sinal claro de que somos filhos queridos de Hashem. Saber que Hashem nos ama e faz tudo para o nosso bem torna a vida não apenas suportável, mas gratificante. O contrário também é verdade. Ignorar o fato de que Hashem nos ama e nos ajuda a alcançar o nosso tikkun é a raiz de toda preocupação, ansiedade e sofrimento. Quem tem emuná, portanto, direciona seus esforços para conseguir o tikkun e conhecer Deus. Conseguir retificação, correção e conhecer Deus. Essas pessoas estão constantemente procurando Hashem. Como resultado, Hashem não precisa lhe mandar alertas que se manifestam em forma de atribulações extremas. As pessoas de fé, portanto, têm a vida feliz e tranquila, apesar de seus testes e desafios. Muitas pessoas mantêm a insensatez de achar que controlam sozinhas o seu próprio destino. Pessoas assim são mais predispostas a passar por sofrimentos e aflições emocionais. Hashem, nosso Pai amoroso, usa as atribulações como expressões de amor, para nos ensinar que não somos nós que damos as cartas. Somos subordinados a uma autoridade mais elevada. Ademais, para despertar seus queridos filhos do sono espiritual, muitas vezes Hashem nos dá uma sacudida, representada como alguma dificuldade ou algum desafio que nos faz procurar a sua ajuda. Como dito anteriormente, Hashem não manda dificuldades àqueles a quem desdenha. O chamado de Hashem. O Rebbe é professor, tá? O Rebbe Nachman de Breslav ensina que Hashem imediatamente chama a pessoa que se desvia do caminho correto, mandando sinais para que ela retorne. Hashem chama a cada um de acordo com suas necessidades e de uma maneira individualizada. Para alguns, o chamado de Hashem pode ser uma sugestão sutil, mas para outros pode ser uma forte reprimenda. Um chamado em voz alta pode assumir a forma de punição física. No jargão dos nossos sábios, um sussurro é suficiente para o sábio, mas o tolo precisa de um flagelo. Até mesmo as deficiências extremas existem para o próprio bem da pessoa. Somente Hashem sabe o que uma alma precisa corrigir e, portanto, coloca cada uma nas circunstâncias que levarão ao tikkun necessário. Como geralmente não estamos cientes do tikkun que precisamos, às vezes fazemos escolhas erradas ou mantemos aspirações inúteis. Hashem nos ajuda a modificar nossos planos para evitar que desperdicemos nossa vida com tolices e fantasias. Por exemplo, vamos supor que um homem, conforme a própria vontade, deseje ser cantor profissional, mas, como cantor, ele não alcançaria seu tikkun. Assim, Hashem o faz nascer com uma voz rouca. Mesmo assim, a rouquidão não o impede de se tornar um professor excepcional ou um líder espiritual que inspira milhares de pessoas a chegarem seus verdadeiros tikkunimas. Hashem fecha as portas que não são benéficas para a nossa alma, mas abre as que mostram a melhor direção para cada um de nós, para nos manter em um caminho focado e direcionado. Sem a sua orientação divina, estaríamos completamente perdidos. Neste ponto, as pessoas geralmente perguntam: se tudo está nas mãos de Hashem, qual o meu trabalho na Terra? Boa pergunta. Nossa tarefa é desenvolver as nossas antenas espirituais e discernir ao processar corretamente as mensagens de Hashem. O que Hashem quer de nós? Hashem se comunica conosco constantemente por meio do nosso ambiente, dizendo aonde ele deseja nos levar e com qual objetivo. E embora essas sugestões ou mensagens celestes venham frequentemente em forma de tristeza, sofrimento e privação, elas são o epítome da perfeita benevolência. Como? Tristeza, sofrimento e privação representam a benevolência perfeita, que são agentes que possibilitam um tikkun, uma correção, a retificação e o aperfeiçoamento da alma. Quando aceitamos as dificuldades da vida com fé, com tranquilidade e felicidade, sabemos que Deus está fazendo tudo para nos ajudar a alcançar a mais elevada das aspirações. Nos tornamos candidatos a experimentar a paz interior e a felicidade eterna, neste mundo e no próximo. Um atleta está preparado para executar tarefas exaustivas, ordenadas por um treinador aparentemente impiedoso. Como se isso não bastasse, ele geralmente ama e respeita seu treinador. Por quê?
O atleta conhece o treinador e acredita que ele queira torná-lo campeão. Devemos ter o mesmo conhecimento e a mesma confiança em Hashem. Imagine que estamos dirigindo e queremos virar à direita, mas Deus bloqueou o caminho. Decidimos então virar à esquerda, mas Hashem colocou um obstáculo para bloquear. Também essa opção. Sem emuná, estaríamos sujeitos ao sentimento de raiva, frustração e decepção. No entanto, com emuná, acreditamos que obstáculos, barreiras e impedimentos são agentes da providência divina de Deus. Não afundamos em frustração, raiva e depressão quando temos o conhecimento de que as contrariedades da vida são, na verdade, marcos, luzes condutoras e presentes pessoais de Hashem. Imagine que o agente no aeroporto lhe informa que houve overbooking no seu voo e que você tem de esperar o próximo. Então você se pergunta, por que eu? Você não pode tirar alguma das outras 300 pessoas da lista? O agente não cede. Ele nem se digna a ouvir a sua reclamação. Você reage com raiva, o coração bate mais rápido, você fecha os punhos e sente o sangue subir a cabeça. Estressado e desnorteado, não sabe se liga para um advogado, se bate no balcão ou se faz uma cena. Espere um minuto. Suponha que o voo decolou sem você e o avião teve um problema na turbina, caindo no mar sem deixar sobreviventes. Você ainda estaria bravo porque perdeu o voo? É claro que não. Com a percepção, depois do ocorrido, você entenderia que Hashem fez algo que pareceu cruel na hora, mas que foi para o seu bem, para salvar a sua vida. A Emuná transforma a percepção tardia, como no exemplo anterior, no conhecimento antecipado de que Hashem está conduzindo cada um de nós pelo melhor caminho. Com a Emuná, podemos rir dos tombos da vida, sabendo que dificuldades, até mesmo fracassos, são expressões de amor da providência divina, que nos ajudam a conseguir a perfeição da alma. Sem emuná, estaríamos condenados a uma vida de confusão, frustração e erros graves, que podem ser evitados se as mensagens de Hashem são ouvidas. A emuná é a melhor ferramenta ou a única ferramenta para alcançarmos a correção da alma, complementando a nossa missão na vida. Vamos só mais um pouquinho. Falta de comunicação. Quando ignoramos as mensagens de Hashem, ocorre uma falta de comunicação com ele. A mão amorosa de Hashem tenta conduzir o indivíduo confuso pelo caminho certo, para o seu próprio bem, mas o cabeça oca teimosamente insiste em pegar outra estrada, um caminho prejudicial. As pessoas teimosas que não têm emuná forçam Hashem a lhes mandar todos os tipos de obstáculos para impedir que desperdicem a vida ou que se prejudiquem. Geralmente, os cabeça oca continuam a ignorar as mensagens de Hashem, adicionando mais amargura e frustração à vida, e que muitas vezes faz com que eles precisem de pílulas e psiquiatras. E o mais alarmante é que eles não entendem por que vivem com tanta dor e amargura. Aqueles que desperdiçam o dia tentando satisfazer apetites físicos, enquanto ignoram os mandamentos de Hashem, podem esperar um destino de sofrimento e dureza, porque um ser humano guiado por luxúria e pelos desejos do corpo é inferior a um animal. A essas pessoas falta o refinamento espiritual para discernir os delicados sinais de Hashem que dizem: Meu filho, você está seguindo um caminho perigoso. Quando as pessoas ignoram os sinais, Hashem é forçado a chamar a atenção como sinais mais rigorosos, ruidosos e severos. Em suma, quando não ouvem o suspiro gentil, se arriscam a escutar o barulho ensurdecedor de uma sirene. O rei Davi nos ensina a seguir a orientação de Hashem quando roga, em Salmos 25:5. Orienta-me a seguir a tua vontade, a tua verdade e não a minha, pois apenas tu, Hashem, sabe o que é melhor para mim. Ele também diz: Tu me guias com o teu conselho é Hashem, e não o conselho da minha limitada mente humana. Talvez você esteja se perguntando: como reconheço as mensagens de Hashem? Como saber o que ele realmente quer de mim? Com a ajuda amorosa de Deus, este livro responderá a essas questões e lhe ajudará a realizar com sucesso a sua missão na Terra. Além disso, este livro o poupará de dores de cabeça e de sofrimentos e lhe ajudará a alcançar a commodity mais rara da vida, a verdadeira felicidade. Amém, que assim seja. Paramos por aqui? Dá vontade de ler mais um pouco, né? Eu Agora que ele posso falou. fazer um complementozinho? Ai, desculpa, quem eu interrompi? Foi você mesmo, Sheila, que eu interrompi? Sim, Quero fazer vamos. só um complemento à observação que a Sheila e a Dani fizeram no começo, dessa leitura, de que realmente nós devemos, sim, ser honrosos com as pessoas que se dispõem do seu tempo,
compilando conhecimento numa linguagem que facilita com que a gente entenda. Já amei esses primeiros, como é que fala? Esses nem primeiros capítulos, né? A introdução e a carta do autor. Já amei o livro. Vou mandar vir um físico, porque eu sou dessas. Amo um livro físico. Mas eu só queria complementar com mais uma via. A via da honra e a via da intenção do coração. É essa que o Senhor explora. Então, se todos nós que estamos aqui, a exemplo da Sheila, que já buscou de todas as formas, por causa da intenção do coração dela em honrar esse autor e não praticar nenhum pecado de consciência, ela já tentou comunicar com esse autor e não houve uma resposta para que ela procedesse de forma correta. Então, a gente tem que entender que o Senhor é que sonda a intenção do nosso coração. E a intenção de estarmos querendo andar pela via correta é que vale nesse caso também, tá, Sheila? Para a gente entender que não precisa haver esse peso, nossa, estou lendo e o autor nem sabe, estou fazendo uma leitura pública, enfim, é muito bom, mas não deixe com que outras vozes, vozes contrárias, tragam condenação, porque se a gente está realmente, como a Sheila também bem colocou, já existe uma prática de se trocar PDFs. Existem pessoas que fazem isso do seu meio de sobrevivência, mas a grande maioria só quer que o conhecimento chegue a todos, não é verdade? Então, que a gente avalie isso aí também, leve em consideração isso também. Sim, também creio nisso. Mas por isso que eu trouxe o exemplo logo no começo, porque uma vez que o PDF está ali, e se quiser usar o PDF, é só pagar. Manda uma CDK para ele, manda uma oferta para ele. Eu solicitei o número da conta também para a oferta. Eu solicitei no WhatsApp e no e-mail. Quando eu mandei o e-mail, eu pedi para uma leitura pública, porque daí eu poderia fazer essa leitura também no Instagram, porque eu Olha, creio sim. que é uma literatura muito boa. Então, a gente pode Uhum, avançar para um público maior no Instagram, que a gente sim. pode enviar para mais pessoas, etc, etc, etc. Quando a gente está num lugar fechado, daí a gente pode orientar, ó, gente, pega 15, 20, R$ 19, que é o preço do Kindle, e envia uma oferta para ele, porque ele dedicou, ele é bem velhinho, se vocês forem ver, tem o canal do YouTube deles. Inclusive, eles têm leitura desse livro no canal do YouTube também. Tem o canal do YouTube deles em português e eles têm a leitura desse livro. Só que eu não tenho certeza se é. Eu escutei algumas e não é na íntegra. Então é mais comentários, etc e tal. E eu gosto de fazer assim, a leitura na íntegra e aí os comentários extras, assim. Eu achei sensacional. Eu fiquei. Me chamou a atenção o Jantar da Minhoca. O Jantar da Minhoca foi o que mais me chamou a atenção. Eu pensei, gente, a minhoca janta, é Os verdade. pequenos terroristas, eu sei muito bem o que que isso significa. Pequenos Terroristas e o Jantar da Minhoca. Achei sensacional essas partes. Também fecha muito com o livro que a gente está lendo, que concluímos dentro do Sedentas, a gente está leu o livro Criando União, e o Criando União, ele traz muito forte a ideia da gente olhar para esse negativo, para esse feio em nós, como algo que é relevante. Então, aqui ele está trazendo dentro do contexto da Emuná, para que a gente olhe para as coisas ruins que nos acontecem como uma oportunidade. Os nossos desertos como uma oportunidade da gente se aproximar mais de Deus. Quando é que a gente atravessa o deserto? Quando a gente reconhece que é Ele que está ali. São os testes, né? A gente tem que reconhecer as fases de teste do nosso caráter. E isso, essas oportunidades, né, é que nos fazem, então, entrar em conexão. Ah, se eu tá me testando, então eu vou ficar bem quietinha aqui, porque eu quero passar nessa prova, eu quero tirar pontos altíssimos nessa prova. Exato, e aí até mesmo a nossa oração muda, porque também é muito da nossa fé cristã a oração de expulsão, a oração
não quer, eu não aceito isso na minha vida. O meu pastor da minha igreja, ele diz assim que isso é um horror. A gente não aceita isso na vida. Ele fala de tickets. Ele, assim como está escrito assim, se, como ele falou, se a gente passar 40 dias, quantos dias era, não lembro, sem tribulação, desconfia. Tem coisa errada. O meu pastor diz assim: a gente tem tickets de tribulações. A gente pega uma senha, né, da tribulação. Ah, tá. Ah, é isso que tem que passar agora. Então, a gente muda a oração. Em vez de dizer assim, está destituído, a gente diz: Senhor, me ajuda a enfrentar. O Senhor me deu isso aqui para me enfrentar. Então, me deixa passar com alegria, me dá mais fé, me dá coragem para enfrentar isso aqui, porque isso aqui vem de ti. Então, eu quero conseguir atravessar isso aqui. Eu não quero bater de frente e dizer assim, isso aqui não vem de Deus, isso aqui é do Satanás, então está destituído. Não, isso aqui vem de Deus. Isso é o princípio da fé, tudo vem dele. E aí, o meu pastor diz assim, aí tu termina o ticket, já tem outro te esperando. A maquininha de ticket vai, dó, um ticket, dó, outro ticket, dó. A palavra de Deus fala que ele é quem concede o mal e o bem. A palavra dele diz isso. Então, se a gente não consegue entender isso, só se expõe a isso. Porque às vezes realmente na nossa mente não cabe que Deus é mal, Deus permite o mal. É difícil a gente encaixar isso em algum lugar na nossa mente, mas sim, é Ele quem permite. E se É uma, Ele permite, é porque Ele está nos moldando. As provas são os aparelhos, né, de exercício da academia que exercitam os músculos da nossa fé. Esses músculos precisam ser exercitados, galera, porque senão a gente não aguenta. Porque a gente está vivendo dias ruins, mas são só o princípio das dores. Todo mundo tem dito isso. Então nós temos que. e aí pensa, se tu muda esse paradigma, porque é uma mudança de paradigma. É uma metanoia. A gente estava conduzindo para cá e a gente, opa, peraí, mas a coisa ruim também vem de Deus? Também. Nossa, é uma quebra de paradigma, da gente enxergar ele nas trevas. O shiur dessa semana na sinagoga, do final de semana, se eu não me engano, foi o shiur. Teve uma parte que falou como a gente consegue enxergar Deus nas trevas. E aí você vai ver que, por exemplo, Moisés, tem a passagem de Moisés, que é da paraxá dessa semana, se eu não me engano, que ele vai falar, ele vai reescrever a história da sarça, e ele fala, e era trevas, e era escuridão, e eu enxerguei a sarça, o fogo no meio da, eu enxerguei Deus no meio das trevas. Olha que incrível! Uau. E eu olhei assim, olha, ele conseguiu enxergar o princípio da fé, enxergar Deus no meio das trevas. Era trevas, era escuridão, a gente pode traduzir, era dificuldade sem fim, era escassez sem fim, igual eu passei no ano passado. Era escassez financeira sem fim, sem fim. E eu cheguei no lugar de agradecer ele pela escassez, de dizer, Senhor, muito obrigado, porque senão eu não estaria aqui hoje. É, Eu não teria conhecido ele e buscado ele desesperadamente para tentar resolver isso aqui. Então, só pelo fato de haver aquela tribulação, e daí esse final de semana nós estávamos sentados ali fora, eu e Jardel, escutando o shiur da sinagoga no sábado. E aí o Rabino estava falando sobre encontrar isso nas trevas, e ele deu 6 ou 5 tipos de deserto. Aí ele fala o deserto financeiro, o deserto emocional, o deserto psíquico, são os problemas psíquicos, problemas emocionais, problemas familiares, problemas financeiros, e o problema da falta de satisfação. Olhei para o Jardel, eu disse, nossa, muito obrigado, Deus, porque ele deu para nós somente falta de dinheiro. O nosso deserto não foi na saúde, o nosso deserto não foi emocional, o nosso deserto não foi psíquico, apesar da gente ter lidado também com questões emocionais de soberba e orgulho. Não tem como ter falta de escassez, se tá atrelado uma coisa a outra. Mas a gente agradeceu, porque na nossa cabeça, por exemplo, a enfermidade é um deserto difícil. Para nós, assim, é um deserto difícil. E não saberíamos
saberíamos que o Senhor bota porque sabe que a gente consegue enfrentar, mas a gente olhou assim, ai, muito obrigado, que para nós foi só o dinheiro, né? Imagina o deserto no casamento, como vocês passam, a situação de casamento difícil. Eu olho para ele assim, ai, ainda bem que nosso não é no casamento, né? Pelo amor de Deus, nós não ia suportar o negócio do casamento. Até porque no casamento abrange tudo. Aí vai abranger dinheiro, vai abranger tanta coisa, gente, vocês não têm noção. Então, agradeça mesmo pelas provas para a gente não ter que ficar repetindo isso. Eu sei muito bem como que é isso na carne. E aí atravessar que é o processo, sabendo que vem dele. A Pauline chega se coçando no pescoço. Ui, meu Deus! Ui! Vai, Dani. Sim, Falando dos desertos, né? Eu e meu esposo, a gente atravessa o deserto do diagnóstico, né? Aqui em casa. E eu citei das 7 horas, no encontro das 7, as provas, e citei Abraão com Isaac. Quem estava lá viu, quem não estava, vou repetir. E essas provas, que eu falei nas 7, né, não são para a gente provar nada para Deus, porque Deus não se corrompe. Não é sobre o nosso certo e errado, porque senão o sol só ia nascer para os justos, e o sol nasce para todos, justos e injustos. A chuva cai sobre todos, justos e injustos, né? Então não é sobre Deus para ver, né, ali, se a gente. Não. A nota alta que a Renata falou é sobre a gente saber o nível de fé que a gente pode comportar. É isso. para essa fé ser revelada para a gente, não é para Perfeito, Deus. perfeito. Porque Deus, ele já sabe. Nesse deserto que a gente está passando, quando a Sheila e a Carol começou a ler Provérbios, eu comecei a acompanhar com o Paulo. A gente já estava vivendo isso do diagnóstico. E depois, logo depois, a Sheila deve lembrar, aconteceu uma coisa com o meu cachorro. Também, outra doença e outro. E o cachorro foi 3 semanas. Depois do diagnóstico, veio essas 3 semanas, o cachorro perdeu o olho direito. Enfim, eu estava numa revolta enorme, enorme, num vitimismo e numa revolta enorme. E hoje eu só estou aqui e o meu esposo está aprendendo sobre a palavra por isso. Agora olha para você ver, o meu pai ter que me colocar nessa situação, eu e meu esposo, para que eu tivesse aqui aprendendo sobre ele e falando com vocês, num diagnóstico que no mundo não tem cura, ok? Num diagnóstico que no mundo não tem cura. E eu só estou aqui falando com vocês porque meu pai colocou esse diagnóstico na nossa vida, na minha e do meu esposo. Lá atrás, quando eu comecei a minha busca durante a pandemia, isso é uma coisa para eu poder olhar realmente. Eu só comecei também depois de 4 sessões de IVF que eu paguei, que a gente pagou, para fertilização in vitro e nenhuma deu certo. Eu só comecei pela esterilidade, porque todos os meus testes físicos deram top, top, top. Eu falei, isso aqui já vai estar resolvido. Eu esperei até agora e, como tudo na vida, eu vou engravidar assim. E agora não engravidei depois de 6 meses, vamos para essa clínica. Fez todos os testes, tudo estava top. Falei, agora eu vou. Agora eu vou só colocar no in vitro que eu vou. Aí veio o diagnóstico. E a médica virou para mim e falou: é menos de 1% a chance de você engravidar. Menos de 1%. Eu nunca pensei que eu vou chorar tanto na minha vida.
E ela falou com uma pedra, parecia que a média tinha uma pedra. Falou, é menos de 1% a chance de você engravidar. Lá atrás eu comecei uma busca que eu não sabia. Depois, no final do ano passado, o diagnóstico do meu marido. Outra coisa que também, como o meu, que foi de 1%, outra coisa também. E aí meu cachorro perde o olho direito. Eu falei, pronto. Não, que isso, é um ataque. É um ataque. Não pode. E hoje eu tô aqui com vocês. E estou lendo a Bíblia todos os dias com meu marido. E não sei dizer por quê, não sei dizer. Eu sinto uma paz. Eu falo, gente, às vezes eu olho e falo, gente, que paz é essa? Porque se eu for assim, olhar, eu vou falar, meu Deus do céu, que louco. Eu sinto uma paz de espírito. Eu nunca amei tanto meu marido como eu amo agora. É só isso. É porque a gente nunca sabe. Às vezes a gente olha, vê a grama do vizinho, a gente não sabe o que está acontecendo. A gente se compara. A gente acha que o que a gente tem é pouco, não sabe o que o outro está enfrentando. E não é sobre o outro, não é sobre o que o outro está enfrentando ou está fazendo. É sobre a sua prova para que você descubra seu nível de fé. É só isso que eu tenho pra falar. Tem uma passagem que fala, dança alegremente, ó estéril. Eu vou ter que procurar essa passagem. Tem. Eu não lembro onde é que ela tá, mas essa parte eu sempre me lembro por causa que a gente também ora bastante. Eu oro para você, Dani, e para outra Sheila e para Luciana, que tá no nosso grupo, que são as que eu sei que querem ter filhos, e para reversão da vasectomia do Jardel. E aí a Dani, o recurso da Dani para fazer a FIV e eu não tenho recurso para fazer a vasectomia do Jardel. E aí cada um. Aí a gente batalha em oração, em Hitpodedut, em oração espontânea, clamando para que o Senhor abra o teu ventre, abra o ventre da Sheila e desbloqueie os caninhos do Jardel, o fundamento do Jardel. Muito legal, esse Senhor é um deusão, como diz a Carol. Muito bom. Alguém mais quer comentar, compartilhar do que a gente leu? Quinta-feira a gente segue aqui no mesmo. Deu para ler 7 páginas. Depois a gente consegue esticar. E aí, quem quiser ler também, a casa está aberta para vocês também puxar o banquinho e fazer as leituras. A gente faz um pouquinho cada uma, certo, gente? Gratidão por hoje e até. Tchau, tchau.